Tem algo na cultura do brasileiro que ninguém fala, mas que está estragando a nossa vida sem a gente nem perceber. O Brasil é um país incrível, forte, criativo e tem muita gente boa, mas existe um lado da nossa cultura que todo mundo conhece, eu e você conhecemos, que é o famoso jeitinho brasileiro. Esse jeitinho começou como improviso, como criatividade, mas hoje é utilizado para justificar pequenas infrações do nosso dia a dia, seja atraso, seja você furar uma fila, seja você cometer uma pequena infração no trânsito, e isso vai da pequena corrupção do nosso dia a dia até as grandes corrupções. E isso não é só opinião minha. Se você dá uma pesquisada na internet, você vai encontrar inúmeros vídeos, inúmeros canais de notícias como Folha de São Paulo, Gazeta do Povo, a USP. Tem vários estudos sobre essa questão do jeitinho brasileiro e como isso impacta de maneira negativa na nossa sociedade. E hoje eu quero falar disso de um jeito simples, sem frescura e de maneira real. E eu não tô falando de política, eu não tô falando de governo, tô falando de comportamento, de como a gente, eu e você, de como a gente age no dia a dia, quando não tem ninguém olhando, e de um tal jeitinho brasileiro que começou de improviso, mas hoje virou uma das maiores fontes de problema que a gente vive. Só que antes de tudo, a gente precisa reforçar uma coisa de que o brasileiro é extremamente criativo, o brasileiro é um povo extremamente guerreiro, batalhador, que muitas vezes vê solução aonde não encontra, e uma prova viva disso é a gente conseguir viver todos os dias no Brasil com essa quantidade enorme de impostos, com um governo que não tá nem aí para a questão do povo brasileiro em si, e a gente consegue se virar praticamente com o mínimo mediante toda a questão de altos valores do básico, né? O brasileiro luta hoje para ter o básico, e mesmo assim a gente vê no dia a dia o povo brasileiro rindo, o povo brasileiro cantando, dançando, porque mesmo assim a gente tenta ver coisas de uma maneira diferente, mas de contrapartida o jeitinho brasileiro é algo que vem todos os dias mostrando que não todo o povo brasileiro, mas alguma parte dele utiliza esse famoso jeitinho para ganhar uma vantagem sobre os outros brasileiros, ganhar uma vantagem sobre o próprio povo. E o grande problema dessa questão do jeitinho brasileiro é que a gente começou a normalizar muitas coisas que não deveriam ser normalizadas. O jeitinho brasileiro, ele deixou de ser algo para poder ajustar algum problema ou alguma peculiaridade que o brasileiro está passando para virar algo da nossa própria cultura. O jeitinho brasileiro, ele virou algo da nossa cultura. E aquelas famosas frases, né? Ah, sempre foi assim, todo mundo faz, por que que eu não posso fazer? Por que que na minha vez eu tenho que fazer o certo? Não vai dar nada, é só uma vez. E aí entra aquela famosa questão, né, pessoal? Como que a gente reclama tanto do governo, a gente reclama tanto dos políticos, e eu nem quero entrar tanto nessa questão de política porque já é um ponto muito mais crítico, mas assim, a gente reclama tanto da nossa questão do governamental, mas a gente mesmo deixa de olhar para nossas próprias atitudes e as atitudes que a gente faz no dia a dia. Do que adianta a gente ficar questionando a grande corrupção que acontece, que infelizmente rouba milhões de inocentes, se a gente começa a furar fila, se a gente começa a burlar algum tipo de sistema para poder ter um benefício mais rápido, e muitas vezes é um benefício que a gente vai ganhar em cima de outro brasileiro. E eu tenho certeza que se você começar a analisar ao seu redor, você vai ver muito desse jeitinho brasileiro em todos os lugares. E aí eu posso te citar vários exemplos que eu tenho certeza que você já viu no seu dia a dia. Ou quando você vai em algum mercado, ou quando você vai em alguma lotérica pagar alguma conta, e tem aquela fila monstruosa, quilométrica. E muitas vezes aparece alguém dizendo que é uma emergência, ou que precisa fazer algo rápido, que tem compromisso e tal, e a fila tá lá. E não quer esperar no final da fila. E muitas vezes a própria pessoa fica promovendo um tumulto, alguma coisa, e no final das contas, ainda assim ela consegue passar na frente de todo mundo para poder pagar essa conta, ou para poder passar essa conta para poder pagar, né? Ou passar a compra no supermercado. E isso vai em todos os aspectos. No trânsito, quantas e quantas imprudências você vê no trânsito, e eu vejo isso diariamente, além da questão de falta de empatia no trânsito, que parece que ninguém tem empatia no trânsito, é a questão do jeitinho. Todo mundo quer ganhar vantagem, todo mundo quer seguir na contramão para poder pegar um atalho lá na frente e cortar na frente de todo mundo quer passar, às vezes, no sinal amarelo, no vermelho, para poder chegar mais rápido em casa. O pessoal não tá muito preocupado com o outro. O brasileiro em si hoje parece que ele olha somente para si mesmo. Os outros
cada um por si, Deus por todos. E infelizmente essa questão do jeitinho brasileiro cada vez mais está tão intrínseca dentro da nossa cultura, muitas vezes se propaga algo de que a gente nunca vai conseguir sair disso. Mas eu tenho fé e eu tenho certeza que o Brasil um dia vai ter uma solução. Pode parecer otimismo ou até burrice da minha parte, mas a gente tem que acreditar que algo melhor pode vir para o Brasil. Mas isso só acontece quando eu e você mudar o nosso comportamento, quando a gente parar de normalizar o jeitinho brasileiro e realmente se sentir satisfeito de fazer o correto, mesmo quando não tem ninguém olhando. E a gente fazer o correto não é só a questão de fazer o correto nas nossas atitudes do dia a dia, mas também a gente fazer o correto no tipo de conteúdo que a gente assiste, escuta e principalmente as coisas que a gente fala todos os dias. Se você dá uma olhada na rede social hoje, você vai ver o tipo de conteúdo que é propagado pro povo brasileiro. E eu já bati nessa tecla em alguns vídeos do canal, então já aproveita lá, se inscreve no canal, assiste os outros vídeos, de que assim, ó, o brasileiro ele tem alguns pontos na sua cultura que é extremamente preocupante. Primeiro, tem a famosa síndrome do impostor. O brasileiro parece que ele não merece ser famoso, que ele não merece a questão do reconhecimento, de que parece que o brasileiro sempre tem que ser o cara humilde, sempre tem que ser o cara pobre, e muitas vezes alguém que saiu de baixo e trabalhou, estudou, fez algo de diferente e cresceu, muitas vezes a gente apedreja essa pessoa, a gente julga, e muitos empresários e pessoas famosas que realmente são pessoas que têm valores e princípios, que cresceram, e até posso dar alguns exemplos, tem o velho da Havan, que é uma pessoa que começou de baixo e hoje construiu um império, tem inúmeros outros empresários, só que o que o brasileiro prefere dar atenção? Funkeiro, que fala sobre drogas, que fala sobre armas, e quando tem um show, é um monte de gente com arma pra cima, inclusive menores de idade, se você procurar na internet aí você vai achar diversos vídeos, entendeu? Insinuação de drogas, falando sobre música que come bosta, e esse é o tipo de coisa que o brasileiro, ó, aplaude todos os dias. Onde você já se viu num país que é realmente sério e um professor ganha menos que um funkeiro e um professor ganha menos que um jogador de futebol? E aonde você viu num país em que o jogador de futebol ele é mais cobrado do que o político? Não faz nenhum sentido pra mim isso. Por exemplo, uma coisa no Brasil que é muito errado é a questão de políticos ter fã. O político não tem que ter fã, o político tem que ser cobrado. Essa questão de direita e esquerda no Brasil é algo que só faz atrasar os dois lados e não faz o Brasil ir pra frente. Enquanto a gente continuar, direita, esquerda e não sei o que, o Brasil nunca vai pra frente, cara. E quem ganha isso é o próprio pessoal lá de cima, o próprio pessoal que tá, ó, tirando dinheiro de povo inocente. Enquanto a gente fica nesse movimento aí de um brigando contra o outro, a gente nunca vai ver o real motivo do problema do Brasil. A gente nunca vai cobrar as reais pessoas que realmente estão gerindo o Brasil, estão fazendo isso de maneira incompetente. Mas em relação à cultura, a gente vê o tanto que é propagado hoje em dia. Você olha hoje um jovem de 18 a 24 anos, ou até infelizmente menores de idade, se você perguntar para ele o que eles querem ser influencer, ou querem ser funkeiro, ou querem trabalhar com rede social, entendeu? Eles não querem fazer algo que realmente vá valer a pena. Eles querem fazer tudo algo rápido, tudo imediato, e tudo achando que vão ter um valor astronômico de retorno, mas infelizmente isso não é realidade. Por quê? Porque é o que é divulgado nas redes sociais. Enquanto o brasileiro não mudar a sua mentalidade, e essa questão sempre remete a coach, mas eu não sou coach, eu sou um cara normal que gosta de falar sobre alguns temas que às vezes as pessoas evitam. Mas assim, o Brasil tá do jeito que tá hoje por culpa dos próprios brasileiros. E isso a gente vê todo dia. Quando acontece tombar um caminhão com algum tipo de mercadoria, qual que é a primeira coisa que o brasileiro faz? Além de tirar o celular para gravar, é ir lá saquear a carga, entendeu? Muitas vezes não tá nem preocupado se o motorista tá bem. Quando acontece alguma festa da cidade, que tem algum bolo, tem alguma comemoração, em algumas regiões do país, você já viu como é que é. E isso é o reflexo da sociedade. O brasileiro tem essa sensação de ser inferior e ele aceita qualquer coisa. Ele não quer tentar corrigir ou tentar fazer algo diferente ou tentar, quem sabe, se aperfeiçoar para buscar algo diferente. Não, ele quer que tudo seja de mão beijada e aí a gente fica à mercê do governo. É só a gente
gente vê pela quantidade de auxílio que hoje em dia já praticamente metade do Brasil é subsidiado por auxílios do governo, e é isso que o governo quer. Porque pensa comigo, o governo fica dando auxílio pro pessoal ficar acomodado e não querer fazer nada. E aí você junta tudo isso num país onde tem pessoas que realmente querem trabalhar, querem dar um sustento para sua família, querem fazer algo diferente, só que essas pessoas elas são ofuscadas por essa minoria e não quer fazer nada com nada da vida, e só quer ficar indo para baile todo final de semana, quer ficar usando droga, quer ficar fazendo apologia, quer ficar fazendo coisas que não vai agregar em nada. É isso que a mídia divulga. A mídia quer cada vez mais te mostrar que o Brasil tá indo de mal a pior. Só que se a gente não tomar as rédeas da situação, e isso que eu digo assim, ó, o Brasil tá do jeito que tá por culpa do próprio brasileiro. E enquanto o brasileiro não mudar a sua cabeça, enquanto o brasileiro não pensar em fazer algo diferente, de tirar essa capa de excesso de humildade que o brasileiro coloca e realmente se colocar no seu lugar, estudar, correr atrás, trabalhar, nada vai vir de mão beijada, cara. Todo mundo acha que eu vou trabalhar com influência, eu vou trabalhar com internet, vou ganhar milhões, não vou precisar trabalhar de CLT. Em qualquer país desenvolvido, cara, o CLT é extremamente necessário. E eu não tô aqui defendendo lado nenhum, é porque o CLT é realmente necessário. Quantas e quantas pessoas você vê que construíram a sua vida, construíram casa, carro, uma estrutura legal para sua família trabalhando em CLT? Só que isso não é divulgado. Eles querem divulgado que você, utilizando casa de apostas, que você fique consumindo drogas, que você fique consumindo músicas que vai derreter o teu cérebro. E nem música é, na verdade, né? É um conglomerado de palavras sem sentido nenhum. E o que importa é realmente bunda balançando e peito na cara. É a realidade do brasileiro. Parece que tantas coisas ruins que a gente vê na atualidade hoje em dia, na minha humilde opinião, qual que talvez possa ser alguns pontos que o brasileiro possa fazer em si para poder fazer algo diferente. E algo diferente que eu digo, é uma coisa que eu friso bastante nesse canal, não é você fazer algo da noite pro dia que vai mudar a sua vida. É um pouco que você faz todo dia. São as suas atitudes que você corrige todos os dias. Então assim, ó, não adianta você querer cobrar o governo se você fura uma fila, entendeu? Se você burla algum sistema, se você faz uma ultrapassagem que não deveria, se você fura um sinal vermelho, se você tenta tirar vantagem de alguma pessoa. Então, uma das dicas mais práticas que eu posso falar para vocês é assim, ó, cada um tem que fazer a sua parte. Não adianta a gente ficar olhando o outro, pelo contrário, a gente deveria cobrar e corrigir o outro, porque muitas coisas que são normalizadas hoje são porque é passado pano. A gente finge que não vê e tá tudo bem, já aconteceu outra vez, vai acontecer de novo. Não, a gente precisa realmente pensar como se a gente fosse um país desenvolvido. Só que para isso acontecer, a gente precisa tomar atitudes diferentes. A gente não pode dar mídia para conteúdos que não vai agregar em nada ao povo brasileiro. A gente não pode dar mídia para música que não agrega em nada ao povo brasileiro. A gente precisa dar mídia, a gente precisa colocar num pilar realmente pessoas que puxam o Brasil para frente, pessoas que realmente não toleram o jeitinho brasileiro para a maneira ruim, e o jeitinho brasileiro é bom de maneira criativa, de maneira de resolução de problemas, mas não você utilizar o jeitinho brasileiro em prol de tirar vantagem em cima de outros próprios brasileiros. Então, é cada um fazer sua parte, entendeu? Cada um buscar se aperfeiçoar. Aqui no canal eu deixei um vídeo sobre a geração Neném, que tá bem relacionado a esse tema do jeitinho brasileiro, e vocês vão entender. Dá uma passada no canal, assiste esse vídeo da geração Neném, que vocês vão entender que é um tema que tem ligação com esse vídeo. Então assim, pessoal, não adianta a gente querer inventar a roda, não adianta a gente querer ficar arrumando culpado, enquanto as nossas próprias atitudes não mostrar que a gente quer algo diferente. Enquanto a gente tiver atitudes ruins, enquanto a gente achar que o jeitinho brasileiro é a única forma de resolver alguma coisa, o Brasil vai continuar dessa forma. A gente tem que entender que educação tem que ser em primeiro lugar, e isso o governo tem culpa considerável, e o professor ele devia ser uma entidade e não o professor de alguns professores que têm algumas ideologias que são ligadas com o governo, que em vez de ensinar, ficam só ensinando ideologias. Não é isso. É o professor que realmente ensina o conteúdo, que faz o aluno querer aprender. Só que, infelizmente, a mídia e alguns outros canais de comunicação só propagam notícias de que o brasileiro não merece. E o brasileiro realmente merece ter valor. O brasileiro tem valor, e cada vez mais, se a gente mudar a nossa mentalidade e se a gente mudar o nosso pensamento,
pensamentos e principalmente as nossas atitudes, eu tenho certeza que o Brasil vai começar a se tornar um país de verdade. Enquanto a gente abrir mão do vitimismo, enquanto a gente abrir mão das reclamações e a gente fazer por onde? Trabalhar, estudar, fazer as atitudes corretas e querer ser alguém na vida, sem passar por cima de ninguém, sem querer tirar vantagem, apenas fazer a nossa parte. Certo, pessoal? Eu só tenho a agradecer a vocês novamente por você estar assistindo esse vídeo. Muito obrigado. Eu nem me lembro se eu pedi para você curtir o vídeo no começo não, mas já curte, compartilha esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis para que a gente possa transformar esse canal numa verdadeira comunidade. Cada vez mais trazer conteúdos de melhoria contínua para vocês, de hábitos simples, de temas que estejam ligados à questão de você não viver com fuga, de você encarar a sua realidade do jeito que ela é e de que a gente possa cada vez trazer mais conteúdos e conteúdo ainda mais qualidade para vocês. Certo, pessoal? Muito obrigado por tudo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!